pessoal? Vamos lá para mais um Aprendendo com Questões. E dessa vez eu trouxe um tema muito cobrado em prova de residência e eu trouxe exatamente como a prova vai cobrar da gente. A gente vai discutir um pouquinho sobre bloqueios do neuroeixo, raquianestesia e anestesia peridural e também discutir um pouco sobre a ciência dos anestésicos locais, sempre de forma focada, objetiva, como as provas costumam cobrar. Então faz o seguinte, olha aqui essa questão, tenta resolver e a gente discute já ela junto. Pessoal, existem basicamente 3 grandes grupos de anestesia. Toda vez que você for operar um paciente, que você for conversar com ele sobre anestesia, tenha certeza que ele vai te perguntar: doutor, minha anestesia é uma anestesia geral, é uma anestesia regional, um bloqueio do neuroeixo, uma RAC ou uma peridural, ou é uma anestesia local? Eu tenho certeza que você, como médico, cirurgião ou não, já caiu aí diante de um questionamento desse de algum paciente. Aqui, nesse nosso material, a gente vai discutir as anestesias regionais e as anestesias locais. Galera, quando eu falo de anestesia regional, eu tenho que pensar em bloqueio do neuroeixo. Eu tenho que pensar em raquianestesia e em anestesia peridural. E vamos lá. As duas anestesias vão ser anestesias realizadas através de uma punção na região dorsal do paciente. E qual é a diferença básica entre elas? A diferença é que a raquianestesia, a gente vai colocar o nosso anestésico no espaço subaracnoideu, ou seja, no LCR, enquanto a nossa anestesia peridural, a gente vai puncionar o espaço virtual, o espaço epidural, antes da dura mater. Te mostro já isso numa imagem, e é ali que a gente vai depositar o nosso anestésico. Então tá aqui um corte da nossa medula para a gente entender. Eu tenho aqui os corpos vertebrais, eu tenho aqui o meu canal medular e aqui a minha pele e o meu tecido celular subcutâneo. Na anestesia RAC, normalmente a gente pega uma agulha bem menos calibrosa do que na anestesia peridural e a gente punciona o espaço subaracnoideu. A gente punciona o espaço onde está a nossa caldequina, a nossa medula, e a gente coloca no líquido cefalorraquidiano aquele nosso anestésico. Já na anestesia peridural, antes de a gente chegar na dura mater, tá aqui a dura mater, olha a rosinha, a gente tem um espaço virtual e é nesse espaço que a gente vai depositar o nosso anestésico. Ora, qual dessas anestesias é mais difícil de ser realizada? Sem sombra de dúvidas, a anestesia peridural precisa de uma curva de aprendizado muito maior, uma vez que o espaço ele é bem mais difícil de ser acessado do que o espaço da raquianestesia. Uma complicação muito comum da raquianestesia, na verdade um efeito até esperado, é uma vasoplegia. O paciente pode fazer uma bradicardia, ou seja, num paciente instável hemodinamicamente, a raquianestesia não é tão interessante de ser feita. Outra coisa interessante sobre esses bloqueios é que, veja, eles são realizados através de punções às cegas. Ou seja, se o nosso paciente ele tem ali uma discrasia sanguínea, a gente não deve fazer. Imagina se você faz um hematoma nessa punção. A gente está fazendo um hematoma muito próximo à nossa medula e isso pode ser bastante grave. Então, vamos lá ver como é normalmente aí que a gente vai falar sobre complicações da RAC e da peridural. A principal complicação que vai ser cobrada na tua prova é a cefaleia pós-RAC. Vamos entender aqui na imagem. Você puncionou aqui a sua dura mater e você pode ter deixado uma brecha, um pequeno vazamento de líquido cefalorraquidiano através da sua dura mater. O que é que vai acontecer com o nosso paciente? Nós vamos diminuir a pressão de LCR naquela medula, nós vamos ter um aumento pressórico no encéfalo e ele vai transferir aquele aumento pressórico para a nossa medula. O nosso paciente vai ter uma cefaleia extremamente importante. É uma cefaleia que piora quando o paciente fica de pé. Quando ele deita, que equaliza as pressões,
aquela dor de cabeça melhora. Quando ele fica de pé, é uma cefaleia incapacitante. Galera, e como é o tratamento? O tratamento é um tratamento de suporte. Hiperidrate o seu paciente para que ele volte a produzir de forma mais importante o líquido cefalorraquidiano e resolva aquele déficit. Faça anestésico, principalmente à base de cafeína, antiemético, e em casos refratários, você pode colocar um blood patch. Você punciona o sangue do paciente, deposita aqui nesse espaço e aquele sangue ele vai fazer um tampão e diminuir a perda do líquido cefalorraquidiano. Vamos lá, ele fala aí sobre informações sobre bloqueio anestésico. A raquianestesia é uma alternativa à manipulação de via aérea. Sim, eu não preciso entubar o meu paciente e evita as complicações da intubação. Perfeito e conceitual. Na RAC pode ter despertar prolongado? Não, pessoal. A não ser que eu cede o paciente. Onde eu posso ter um despertar prolongado? Perfeito, é na anestesia geral. A RAC tem vantagem de evitar efeito colateral como brade e cefaleia? Não. A raquianestesia pode valer o bloqueio de fibra cardioaceleradora, fazendo a bradicardia, e ele pode fazer uma cefaleia pós-punção. A RAC tem a vantagem de poder ser realizada em paciente com cardiopatia e coagulopatia. Não! Principalmente em paciente cardiopata. Eu vou fazer vasoplegia, bradicardia. O meu paciente cardiopata pode não tolerar essa alteração hemodinâmica. O risco de cefaleia pós-punção é baixo. Sim, não é um risco alto, em torno de 5 a 8%. E ocorre com maior frequência em idosos do sexo masculino? Não. O sexo feminino costuma desenvolver mais facilmente uma cefaleia pós-punção. 76 anos, homem hipertenso, faz losartana, diabético, metformina. Ele vai tirar aí um melanoma em regime ambulatorial. O que é que está correto a gente dizer para o nosso paciente? A idade deveria contraindicar a realização do procedimento em regime ambulatorial? Não. Ele vai tirar aí um melanoma, uma cirurgia de baixo risco, pelo menos de forma inicial, né? E se ele não tem grandes comorbidades descompensadas, pode ser feito em regime ambulatorial, não é a idade que vai contraindicar. A anestesia geral não pode ser realizada, pois trata-se de cirurgia em regime ambulatorial. Cirurgia em regime ambulatorial é aquela que o paciente não dorme no hospital. O paciente pode sim, se você fizer de manhã, por exemplo, ele passa a tarde em observação, à noite ele vai para casa. A associação de hipertensão e diabetes deveria contraindicar a realização em regime ambulatorial. Não é a comorbidade, é o descontrole, são as incapacidades geradas por essas comorbidades. A raquianestesia pode ser realizada desde que não tenha contraindicações específicas. Perfeito, conceitual, responde bem a nossa questão. Vamos lá, mais uma questão, tenta resolver e vamos discutir mais um tema, dessa vez os anestésicos locais. Dando ali sequência, a gente tem a anestesia geral, a regional e a local. A anestesia local é aquela que vai ser aplicada para fazer anestesia apenas da região em que a gente vai operar. Galera, a anestesia local, a gente tem duas grandes drogas. A lidocaína, tenho certeza que você já utilizou e já utilizaram em você também, e a bupivacaína. Existe a ropivacaína, existem vários outros exemplos, mas na nossa prova eles vão cobrar ou a lidocaína ou a bupivacaína. Galera, a lidocaína, ela tem uma latência muito curta. Toda vez que eu falar em latência, você vai pensar assim, se a latência é curta, ela começa a fazer efeito de forma mais rápida. E isso tem a ver com o pKa, isso tem a ver com o rápido início da ação. A bupivacaína, ela tem uma latência maior, mas ela também tem uma duração infinitamente maior. E ele é um anestésico muito mais potente do que a lidocaína. Quando eu falar de complicações, as complicações da lidocaína principalmente vão ser neurotoxicidade. A bupivacaína, ela tem um efeito cardiotóxico muito maior do que a lido, ou seja, eu tenho uma chance muito grande de fazer uma parada cardíaca caso eu faça uma injeção intravascular deste anestésico. E já que eu estou falando de injeção intravascular, de absorção de anestésico, eu preciso te dizer que a lidocaína, ela vai ter diferentes doses, com vasoconstrictor ou sem vasoconstrictor. E esse vasoconstrictor, ele é a adrenalina. Imagina aqui comigo, se eu colocar um anestésico com vasoconstrictor, eu vou diminuir o aporte sanguíneo naquela região. Ou seja, a absorção do meu anestésico vai ser muito mais lenta. Se a absorção é mais lenta, eu posso fazer uma dose maior
sem gerar efeitos de alta dose. Claro, ele vai ser absorvido mais lentamente, ele vai atingir a via sanguínea mais lentamente, eu posso usar a dose um pouco maior. Então, com vasoconstrictor, doses maiores, 7 mg por quilo de peso. Sem vasoconstrictor, doses menores, 4 a 5 mg por quilo de peso. E vamos lá, um menor pH, ele faz uma menor penetração neuronal. Aliás, esses anestésicos, eles agem bloqueando os canais de cálcio. Se eu tenho uma diminuição do pH, eu tenho uma menor penetração. É por isso que você já ouviu falar que um paciente com abscesso, a anestesia, ela costuma não funcionar. E outra coisa que é interessante, quando eu estiver usando a adrenalina, o vasoconstrictor, eu devo evitar extremidades como orelha, como ponta de nariz, como dedos, porque a gente pode ter uma chance maior de isquemia, mas esse risco é bastante teórico. Na prática, atenção, a gente costuma não dar tanto valor a ele. Sinais clínicos de toxicidade da lidocaína. Primeiro neurológico, depois cardiovascular, depois respiratório. Quando eu falar da bupivacaína, os efeitos cardiovasculares vão ser mais pronunciados. Vamos lá, o paciente tem aí um ferimento em dedo. Sobre a anestesia, eu vou fazer uma infiltração local ou um bloqueio troncular. Se é no dedo, eu posso fazer um bloqueio troncular. Então, nada de local, nada de local. E a lidocaína vai ser com ou sem vasoconstrictor? Você já sabe, perfeito, vai ser sem vasoconstrictor, pelo risco de isquemia de extremidade. Mais uma questão, pausa teu vídeo e eu volto já para discutir ela contigo. A adrenalina aumenta o pH do local, reduzindo a latência anestésica. Não, pessoal, a adrenalina, ela diminui o pH da solução. Ela é no meio ácido, ok? Então, ela não aumenta, ela diminui. Em uma solução de anestésico local contendo adrenalina diluída de 1 para 400 mil, temos 5 microgramas de adrenalina para cada 1 ml de solução. Se você fizer essa regra de 3, você vai ver que a gente vai ter 2,5 microgramas de adrenalina nesta solução. Frascos de anestésico local contendo adrenalina apresentam pH mais ácido, podendo ocasionar um aumento na latência. Sim, a acidez aumenta a latência do anestésico, diminui o tempo que ele começa a agir. O bicarbonato reduz o pKa, reduzindo a latência. O bicarbonato aumenta o pKa, aumenta o pH de anestésico e ele vai aí diminuir de fato a latência, mas ele não reduz o pKa. Gabarito da questão. Alternativa C. Qual o mecanismo de ação dos anestésicos locais? Titio te disse, eles agem bloqueando os canais de sódio, impedindo a transmissão do impulso nervoso. Vamos lá, a última questão aqui da gente. Na utilização da lidocaína como anestésico local para prevenir a toxicidade, qual a dose máxima que a gente deve utilizar? Lembra aqui comigo, eu boto a adrenalina para diminuir a absorção e aumentar a dose. O anestésico local sem vasoconstrictor, lidocaína, 5 mg. Com vasoconstrictor, aumenta a dose, 7 mg. Resposta da questão, alternativa D. Espero que vocês tenham aproveitado essa dica. Curte aqui o nosso canal, comenta e não deixa de enviar o teu like. Até a próxima. Um grande abraço a todos.